Doutor, deixa eu fazer mais. A gente tem uma dúvida. Qual é a função de uma subseção da OAB? Ela tem uma função específica? Na verdade, é funções, é no plural. Como que funciona isso? A função é o braço mais próximo e institucional da advocacia local, né? Então, a grande função, a OAB, por ser uma entidade gigantesca, ela não teria uma condição de estar próxima do advogado se ela não se descentralizasse. Certo. Então, quando ela se descentraliza, ela faz com que os advogados sejam assistidos de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais presente. Quando nós pegamos o Tribunal de Justiça, ele distribui os fóruns e aí normalmente a gente tem uma OAB próxima de cada fórum. Ou quando nós não temos, nós temos numa cidade próxima, de um local próximo. Isso tudo visa que a advocacia esteja representada, mas principalmente também que a população esteja representada. Você imagina se a advocacia tivesse que se deslocar. Um exemplo claro, tivesse que se deslocar de Do Tatuapé até o São centro. Miguel Paulista Até o centro. até o centro de São Até o Paulo. centro. E aí, ok, São Miguel, ok, nós estamos falando de uma subseção da capital. Na capital são 13 subseções. Mas vamos imaginar no interior, se nós não tivéssemos essa divisão. Nós temos lá um advogado de Ribeirão Preto defendendo a população de Ribeirão Preto precisando se deslocar para São Paulo. Nossa, doutor, então assim, a gente pode dizer que se fosse na área de marketing, seria uma pesquisa de marketing, mas voltado para a área do direito, ou seja, ela tem todo um trabalho minucioso na parte geográfica do negócio? Geográfica, para estar próximo da advocacia e da população. Nossa, que Justamente por maravilha, isso. hein? E para quem é advogado criminalista, sabe que tem uma comissão da OAB, tem um braço da OAB, que ele é fundamental, que são as prerrogativas. Prerrogativas. Inclusive aqui eu quero até pedir desculpa pro meu presidente, o Tiagão, e pro doutor Alex, que eu preciso trazer ele aqui, que é o presidente da sua prerrogativa, que eu já marquei umas 10 vezes com ele, infelizmente devido à nossa vida profissional. E sempre que eu encontro o presidente na academia, ele fala, tá me devendo, pô, preciso fazer esse compromisso com o meu amigo doutor Alex lá e participar dessa prerrogativa. Desculpa. E é isso, prerrogativas profissionais. É um braço da OAB, né? São colegas advogados que estão ali para auxiliar e dar o apoio para o advogado quando ele tem cerceado o seu exercício profissional. Então, um exemplo para quem atua na área de direito criminal. Nós temos um cliente que foi preso numa delegacia de polícia. Certo. Nós vamos até essa delegacia de polícia e, por seja lá qual for o motivo, falam que o advogado não vai falar com o preso. Que acontece constantemente. Fala, peraí, o advogado não vai falar com o preso? Não. Mas não é um direito de toda pessoa se defender? Não é o direito de toda pessoa ter uma representação de um advogado? Mas se ele não falar com esse advogado, como é que ele se defende? Quem defende ele? E o advogado, por si só, se chegar lá, quem defende o advogado? Prerrogativas, que é um braço institucional da própria Que se ordem. faz presente naquele se local. faz presente. Se não conseguir ou se precisar, dependendo da hipótese, vai acionar a corregedoria, seja da Polícia Civil, seja do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça. Nossa, o advogado se sente amparado também. Você Muito. vê, ele vai lá para amparar o cliente dele, mas ele também tem um amparo por trás. Também. Mas e a importância disso, Marcelo, é óbvio, é fundamental, mas não é só para o advogado. Porque nós representamos alguém. Isso. Né? Nós, dentro do tripé da Justiça, Ministério Público, Magistratura e Advocacia, a advocacia é aquela que está mais perto do cidadão. A advocacia é que está do lado do cidadão. É quem é o braço do judiciário, do sistema judiciário, que está ali para poder explicar para aquele cidadão que ele tem ou não direito, que ele cometeu ou não um crime, que aconteceu alguma coisa que ele não deveria ter feito, ou que ele pode fazer alguma coisa que não estão deixando ele fazer. É a advocacia que faz isso. Então você imagina que dentro da pergunta da importância da subseção, toda subseção tem uma comissão obrigatória, que é a comissão de prerrogativas. Você imagina se o advogado estiver passando por uma situação dessa lá na cidade de Tiradentes e precisar que um advogado lá de São Paulo, do centro, vá até a cidade de Tiradentes. Quanto tempo isso vai levar, dependendo do horário do dia? Como isso vai acontecer? E se for em imagino. Campinas?
Eu imagino, porque teve um dia que meu companheiro de bancada aqui, doutor Ed, eu liguei pra ele e ele falou: Marcelo, eu tô saindo aqui do Fórum Barra Funda, mas tá um trânsito. E tava aqui, hein, aqui do lado. Eu imagino. E eu dei apenas um exemplo, mas assim, tem inúmeros, né? A gente tem as audiências de conciliação, tá? Seja audiência de conciliação prévia, em procedimento extrajudicial, ou um procedimento de uma audiência de conciliação realizada por um conciliador. E de repente, dentro daquela audiência, o conciliador fala assim: olha, desculpa, senhor advogado, o senhor precisa sair da audiência. Como assim eu preciso sair da audiência? Não, porque o senhor não vai acompanhar a audiência. Como assim eu vou acompanhar a audiência? Quem defende o advogado? Quem vai lá brigar por ele? São as prerrogativas. Mas as prerrogativas são o quê? Senão a OAB exercendo o direito a uma ampla defesa, a um devido processo legal. Exercendo a representação da classe.